Uma honra poder participar do programa de vocês aí para levar essa boa notícia, né? Como tu já fez esse pré-anúncio aí, a gente como servidor, como cidadão gaúcho, sobretudo nesses tempos de reconstrução, né, do Estado, estamos muito honrados em participar desse programa do governo. Olha, eu achei muito bom, te elogio em nome da rádio aqui, a ti, a teus colegas, ao governo que entendeu de que ações como essa é uma forma de tu fazer com que as pessoas tenham um degrau oferecido para melhorar a sua condição de vida. Isso é importante, eu acho. O Estado entra muitas vezes em coisas que meio de manutenção das pessoas, mas eu acho que a progressão, a melhora, a chance de aumentar a renda, de estar presente no mercado de trabalho, Egídio, eu acho uma coisa positiva e a gente tem que enaltecer esse tipo de coisa, viu? Que legal, nós também acreditamos nisso, sobretudo nessa fase, né? Acabamos de fazer um ano de toda essa lamentável, triste, né, tragédia que tivemos aí com a questão das enchentes por todo o nosso Rio Grande querido, e isso afetou a vida de muita gente. E esse programa, ele é cruzado, né? Ele é transversal, como se diz, naturalmente pela regência do governo do Estado, mas ele vem com duas secretarias, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social e nós, né, DETRAN, que responde para a Secretaria de Segurança Pública. Sim. Então, trazendo uma oportunidade, como tu bem colocou, de oportunidade de trabalho, né? Que as pessoas acabam tendo essa condição de um primeiro trabalho até, por exemplo, como motoboy, como motorista de aplicativo. Nós temos 3.000 vagas e elas são divididas, né, 1.500 para esse bloco de entrada, vamos dizer assim, categorias A e B, e depois outras 1.500, de certa forma, mais para a linha profissional, né? Quando tu quer fazer uma adição de categoria ou alteração de categoria, eu gosto de dar o exemplo, né? Tu é um motorista de truque, caminhão truque, e tu quer ser carreteiro, né? Então isso também, para a questão de renda familiar, acaba sendo uma boa oportunidade. Ou mesmo um jovem, né? Exato. Que vai começar a carreira. No ponto de vista assim, mais interessante, do AB para o C e para o D, eu acho que ali é uma progressão, uma chance de tu ter um aumento ou uma possibilidade de renda. Eu achei muito legal essa aí, que não é carro e moto, não, é caminhão truque, é caminhão carreta articulado. Eu acho que isso é uma coisa interessante e me parece assim que isso aí é uma chance, porque muitas vezes, tu imagina só, tu é um motoboy, trabalha e tu sempre está sonhando em ter uma carteira de motorista, de caminhão, de ônibus. E às vezes o passo é muito alto nessa diferença de valor de uma carteira, né? E eu achei muito interessante isso, sinceramente, eu gostei muito disso. E vocês esperavam o sucesso disso, Egídio? A quantidade de inscrições que teve ontem, por exemplo? Sim. Pois é, Fábio, eu vou te confessar aqui que nos causou, não um espanto, mas assim uma certa admiração. Assim, o número foi muito rápido, né? Mas eu creio também que a campanha de divulgação que o governo fez, né, que as mídias também apoiaram, né? Está aqui essa honra para nós aqui poder também estar nesse canal com vocês aqui de informação, de levar essa informação. Então, esse cuidado, né, que o governo do Estado teve em também informar isso, né? Porque às vezes tu faz uma coisa boa e não divulga. Então, isso deu uma alavancagem fabulosa para a ideia é muito boa. De ontem, né? A ideia é boa e eu tenho certeza que ideia boa o pessoal compra. É que tem muito programa de governo, né, gente? Que parece assim que mais foi uma cortina de fumaça. E coisas assim como essa entram na veia. Então, isso a gente tem que apoiar, tem que fazer isso. Mas vamos lá, vamos tentar explicar. Ontem eu expliquei, baseado no material que me chegou, mas assim, o princípio de quem pode participar desse sorteio, Egídio. Pois não, na verdade, Fábio, são todas as pessoas que estão inscritas no CAD único. Esse cadastro que eu acho que é de conhecimento de grande parte da população, ele tem o foco nas famílias de baixa renda. Sim. Então, isso é um ponto muito importante.
E também dentro dessa linha, é até 3 salários mínimos. É importante também a gente deixar claro isso, porque o Cade Único, ele tem várias faixas, né? Tem pessoas que se cadastram ali, mas tem renda superior. E o governo do estado trabalhou com esse ponto de corte, que é o 3 salários mínimos, que é de fato para quem mais precisa, né? Sim, eu acho que o Cade Único, aqui no sistema de vocês, aparece Cade Único ou devolve ICMS. Isso, perdão, é verdade, sim, são os 2 canais. Só que eles são meio que interligados, Fábio, Sim, porque, por exemplo, imaginei. para tu tá cadastrado no Devolve ICMS, tu tem que estar no Cade Único. Ah, Tem um certo vínculo, né, de uma coisa com outra, mas sim, são 2 canais, muito bem colocado, e que são intrinsecamente interligados, o né? processo de cadastro, Egídio, ele é só eletrônico, né? Não, a gente Dá para. tá observando, Fábio, que a grande maioria está indo pelo site do Detran, Tá. e, mas ele também oportuniza, né? Porque às vezes a pessoa não tem internet, né? A gente tem que lembrar de novo, né, que esse programa ele é para famílias de baixa renda, né? Entendi. A gente não perder isso de vista. Então ele tem esses 2 canais. Tem a questão, sim, do site e também tem a questão do CFC. Né? Tu podes ir até um CFC fazer a inscrição. São 60 dias, né? É um período bem tranquilo para se fazer a inscrição. Então ele pode ser, de fato, nesses 2 canais, presencial ou virtual, né? Se o cidadão, como ficar melhor para a pessoa, né? Tá. Então, e nesses 2 canais tem que levar esses documentos que estão já aqui no site da Acústica, levar os documentos, ele pode se inscrever diretamente no CFC, por exemplo. Sim, poderá. Na verdade, nesse primeiro momento, a situação ela é toda automática, né? Por exemplo, eu vou botar o teu CPF e ele vai verificar se tu está no Cade Único, por exemplo, né? E Tá. tem um ponto aqui, Fábio, se tu me permite dar um talho, Claro, à vontade. que é a questão do prazo, né? Por exemplo, tu tem que estar cadastrado no Cade Único, isso está no edital, naturalmente, tá bem publicado, que até o dia 28 de fevereiro. E essa motivação do 28, ela tem uma informação que nos chegou pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que a carga deles ele é mensal, um pouquinho mais do que isso, né? Então ela não é online, né? Por isso que esse ponto de corte 28 de fevereiro. Tá. Quem já está cadastrado. Eu não estou cadastrado no CAD, não posso. Exatamente. Se tu te cadastrou, por exemplo, dia 1º de março, eu não vou te enxergar, né? Tá. Então eu não vou conseguir fazer a tua inscrição. Ok. Agora, se tu tiver cadastrado no Devolve, já que, como eu disse, tem outra métrica em que pese vincula com o Cade Único, não teria problema nenhum. Pode, mas teria que estar no Cade Único já há mais tempo ali, né? Eu tive semana passada no CFC em Camaquã para fazer uma alteração de carteira. E, obviamente, nós temos aqui todos os CFCs têm bastante movimento. Então, os CFCs estão orientados, por exemplo, para ver, porque eles já têm o atendimento normal do dia a dia. Agora Sim. acrescentam um outro público dentro. Como é que fica essa relação Detran-CFC? Porque daqui a pouco tem um público gigante pedindo o mesmo serviço nesse mesmo local hoje, Egídio. Isso. Pois a gente teve também no evento de coração o lançamento, perdão, do programa ali no Palácio Piratini, onde muitos CFCs estiveram, né, participando, inclusive o pessoal da região, da tua região ali, especialmente Camaquã, aqui falando, o Arthur. mas muitos CFCs estiveram conosco ali, e depois disso, na sexta-feira, nós fizemos uma videoconferência, vamos dizer assim, Sim. com o sindicato dos CFCs, onde todos os CFCs do Rio Grande estavam participando e vieram várias perguntas. A gente mandou isso também, esse edital antes, inclusive da publicação, a minuta para eles poderem ter dar uma olhada, né? Porque são várias regras aqui. A gente não pode, naturalmente, se aprofundar em cada uma, mas ali a gente passou, nessa reunião também debatemos alguns pontos ali para esclarecer, né? Então, agora, o risco, lamentavelmente, Fábio, de fila, ele existe, né? A gente infelizmente não tem, sobretudo na arrancada, por isso que eu estou enfatizando, são 60 dias, as pessoas não precisam
ficar em fila, na verdade, né? E, claro, pela questão virtual, né, a inscrição via site Detran, aí não tem fila, né? É tranquilo, tu vai ali e tal, mas no CFC a gente sabe que já aconteceu ontem, né? Hoje também alguma coisa de fila e É. aí não tem muito o que fazer. Bom, dos documentos, deixa eu ver aqui. Além tu tá com a CAD único, tu já tem um pré-cadastro. O CFC enxerga o CAD único? E, e não exatamente, mas ele faz um link, como eu disse, pelo CPF, né, Fábio? Eu digito o Tá, CPF e ele vai ver, e aí ele já carrega. Aí tu vai, é uma tá, telinha tá, muito tá. simples. Ele Ele, vai dizer assim, Fábio, o que que tu quer fazer? Primeira habilitação, quer fazer uma adição, e aí ele vai marcando. E claro, né, Fábio, ele faz um cruzamento, por exemplo, tu já tem habilitação. Aí, se tu, por algum engano, tu diz, eu quero a primeira habilitação, o sistema vai dizer, não, tu não pode. Ou, por hum, exemplo, tu não tem idade, né, para fazer uma adição de categoria, perdão, tá, tá, alteração de categoria profissional, que tem que ter entendi. 21 anos e tal. Então, ele faz alguns batimentos internos, mas neste momento não precisa levar nada ali no CFC, né? E no momento da inscrição, claro, tem que saber te logar ali no GovBR, né? Falando de se a opção for o site do Detran. Eu tô com o pessoal participando aqui, tem gente, eu não vou conseguir participar, não tô cadastrado. Área rural, área urbana, não interessa a atividade, a pessoa estando no cadastro está habilitado, né, gente? Isso, não há distinção nenhuma, né? Não, também não tem questão de gênero ou cota, não tem. Tu vai ver que o edital ele é geral, né? Basta atender esses pré-requisitos aí, sobretudo o cadastro. E ali na frente, Fábio, depois também tem algumas questões, né? Que eu gosto de enfatizar para depois as pessoas, mas eu estou, por exemplo, com um processo de pensão de direito de dirigir e não deixaram. Não vão deixar mesmo, né? Tu vai ficar trancado, né? Ele nesse caso, mas eu tenho CAD único, mas eu não estou com essa condição aqui, por exemplo, um processo de pensão de direito de Sim, dirigir, cassação da habilitação, crime de trânsito, né? Tem várias não questões pode. ali que eles vão te desabilitar na sequência, né? Interessante isso aqui. Bom, por exemplo, eu tenho carteira B e vou fazer para D, para motorista de caminhão, de ônibus ou caminhão. Olha, O Estado vai me contemplar toda a estrutura que o CFC hoje me dá, caso eu contrato privado, treinamento, exame médico, exame psicológico, aquelas todas, tudo, Egídio? exatamente, Fábio. Eu queria aproveitar também e pedir essa permissão para dizer, porque a gente, infelizmente, Fábio, está ouvindo, já na semana passada, repara, antes de iniciar o programa, fraude, né? Tentativa de fraude ali, golpe e tal. Gente, não tem, para todos os nossos ouvintes, não tem nenhum custo, nem no momento da inscrição e nem lá na frente, se for contemplado, nenhum custo. Então, respondendo É. a tua pergunta, mais até um pouquinho, vou adiante, o exame toxicológico que vai ser exigido para esse exemplo da tua hipótese aí, vai ser dado. Também vai ser permitido, na hipótese, tomara que não, que a pessoa reprove na prova prática, que lamentavelmente ela às vezes acaba sendo um funil ali, né? Sim. Tu pode fazer pela segunda vez, então, e sem custo, tudo sem custo. E também, além disso, o reforço de até 8 aulas. Repara, um reforço também gratuito, de Que 8 legal. aulas até 8 aulas. Nesse exemplo, se tu reprovou ali, para tentar num outro momento. Então, tudo isso gratuito, não tem desembolso absolutamente nenhum. Então, vamos ficar muito atentos aí, porque, lamentavelmente, os criminosos estão sempre tentando É. dar golpe aí, né, na Não, praça. os mais rápidos são esses aí. Então, tá São. tudo incluso nisso. Metade Tudo, para carteira absolutamente. nova, metade dos 3.000 é para tu fazer progressão. Me diz Isso. atualização de carteira, eu tô com carteira vencida, isso não tem nada a ver. Não, nesse caso não. A renovação que a gente chama, que é o que provavelmente, Fábio, tu foi no nosso CFC de Camaquã Sim, para fazer, creio que deva ter sido isso, que é o normal, né? Nós tem uma divisão ali por prazo, né? Até 50 anos, 10 em é. 10.
Eu, que já estou acima dos 50 há Ah, 5 anos, né? eu estou me Renovando. denunciando pelo meu cabelo, hein? A cor do meu cabelo. Não, não, Mas, o Egídio, não sei o que que eu fui fazer lá. Eu fui fazer uma carteira internacional de habilitação, um PID. sim, a E PID, é a permissão, PID. isso. Aí eu fui descobrir o seguinte: como eu tinha feito identidade agora no início do ano nova, e a minha Sim, carteira de motorista, ela não está vencida ainda, ela vai vencer só no final do ano de 2025, 25, 26, 26. A carteira nova de identidade e a carteira de motorista não tem o mesmo número. E a sim. PID me impediria de fazer por causa disso. Eu tive que antecipar um ano e A meio renovação. para fazer a carteira nova de motorista para poder fazer a PID. Isso, é Mas verdade. agora já já solucionei, já pedi, paguei a taxinha e agora estou aguardando a minha PID voltar a vir aí. Que legal, que legal. Mas muito bem entendido. Não, eu estava dizendo pro pessoal aqui ontem, né? Como vale a pena a gente passar, de vez em quando, num exame clínico de olhos, né? É, no exame de psicotécnico. Eu acho que é importante a revisão até da gente sobre essas coisas, né? Como eu estava falando Sim. agora há pouco, tem um pessoal da oficina mecânica mandou uma foto de um motor aberto aqui na rádio, porque aqui a gente conversa de tudo, né? E aí Uhum. a pessoa me diz, olha, às vezes a gente negligencia a manutenção de um carro, do motor, de uma coisa simples, dá um valor tão caro. A carteira de motorista é a mesma coisa. Eu não estou enxergando bem, mas eu continuo andando de carro, eu continuo É. dirigindo. E às vezes essa revisão é bom para isso, né? Sim, sim, Não é basta para verdade. o que vou ver. E o doutor, o médico lá, ele examina os olhos, tá, vê como é que tu tá, te libera, que tu tem que estar enxergando bem, né? É verdade. Mas muita gente com carteira nova aqui na região. Aqui em Camaquã nós temos CFC, Encruzilhada, aqui vizinho de Tapes, São Lourenço do Sul. Então, e é Isso. muita gente nova e muita renovação. Tu vê o pessoal renovando carteira. E agora vocês têm um número previsto, já foi 50 mil inscrições ontem. Quantas inscrições vocês esperam, hein? Olha, nós estimamos, com base na última edição, que foi em 2014, nós estimamos, 13 e 14, na verdade, nós estimamos, Fábio, chegar em torno de 400 mil. É uma estimativa, né? É, mas como diz o nome, é estimativa. Mas sim, temos essa previsão. Previsão. É uma previsão de inscritos, né? Que talvez supere, né? Pelo ritmo de arrancada, né? Pois é. Mas talvez pela novidade do tema ali. Vamos ver, vamos ver. A gente pode, fico à disposição depois, em um outro momento, se tu quiser. Egídio, como é que está a quantidade ali, daqui a um mês, ali, para a gente ver? Talvez essa estimativa esteja subestimada. Mas não sei, é cedo ainda para falar, porque foi um É. primeiro dia, né, de inscrições. A Então, inscrição tem que fazer até dia 10 de julho. isto, E 10 de o julho, sorteio vai ser dia 17. 17 de julho, perfeito. Muito bem. E ali, Fábio, se tu me permite, também naqueles Hum, dias ali na semana seguinte, depois tem todo um processo interno de homologação hum. dessas inscrições, verificação, aquilo que eu disse, tem processo de suspensão, não e tal. Aí, na semana dali do dia 22, inicia já o chamamento, né, divulgação, claro, primeiro pelo Diário Oficial do Estado, pelo site do Detran, com notificação direta por e-mail ao vencedor, né, ao sorteado, para que ele compareça ao CFC da sua preferência, veja, ele que escolhe onde ele vai querer É. fazer, para então iniciar o processo de Lembrando que habilitação, não há né? nenhum custo. Não há nenhum Nada, custo. É ir no nunca, CFC nunca. para fazer se apresentar, diz, olha, fui contemplado, gostaria de Isso, fazer o processo de carteira nova ou não há custo nenhum, zero. nenhum. Zero, zero, zero. Ok, daqui a E pouco aparece ressaltando, né, um Fábio, atravessador. eu não quero ser repetitivo, mas ressaltando, inclusive, essa possibilidade em caso de reprovação, em caso de a pessoa querer fazer um reforço de aula, também está previsto isso. Hum. São mais 8, até 8 aulas gratuitas, que a gente, naturalmente, o Detran paga o CFC, né, é lógico, mas é gratuito para o cidadão e, inclusive, um segundo exame prático que É, ele poderá fazer, ou teórico também, aqui naturalmente, seria apareceu uma igual. dúvida, a Mara pergunta uma coisa aqui. Por exemplo, eu quero fazer, eu chego no Detran e quero fazer só A. Certo?
Não, mas eu quero fazer AB. Até, como é que vai ser isso? Dependendo da inscrição, eu sou sorteado, porque são custos diferentes, né, gente? Como é que Sim, funciona? são. Na verdade, tu vais optar por uma das condições, né? Porque os custos, como tu bem colocou, são diferentes. Para tu ter uma ideia, os valores hoje, né? Se tu fores no balcão do CFC, de qualquer CFC, que uma parte, todos os valores são regidos pelo Detran. Tanto a parte de taxa pública, que é lei estadual, como a Hum, parte de custo de aula, locação de veículo. Então, por exemplo, numa categoria A, tu vai ter um custo na casa de 2.700 sim. reais. A B é bem parecida também, um pouquinho mais, uns reais a mais, mas quando tu vai para profissional, tu já vai para 385, quer dizer, o valor sobe bastante. Tá, mas Então é aí, por pontual. exemplo, vamos É imaginar que A, eu não tenho carteira nenhuma. sim. Se eu fizer inscrição para moto, depois eu posso fazer inscrição para carro. Não, veja, nesse programa não, Fábio. Nesse programa tu vai optar em uma, né? Uma das categorias Tá. que tu quer. Por exemplo, nesse exemplo teu, A ou B, Hum, né? Ou, claro, pode optar as outras ali de adição, né? Se tu já tem A, tu pode fazer uma adição para B, não teria problema. Mas se tu não tem nenhuma, tu vai arrancar fazendo uma delas, pode ser A ou B, mas não as duas, até porque o entendi. custo também é maior, né? Tá, já estou me chamando de atenção que eu tenho que fazer um break, mas eu queria aproveitar o Egídio aqui. Egídio, quem tem carteira que exige exames toxicológicos, isso aqui aconteceu com vários amigos, inclusive um laboratório me avisou. Se Uhum. daqui a pouco eu não dirijo mais caminhão, mas a minha carteira é a D ou a E, eu sou obrigado a permanentemente fazer o exame toxicológico dentro do vencimento, é isso? Olha, tem duas saídas aí, Fábio. Vou apertar aqui para não roubar o teu tempo aí. Tu pode rebaixar a carteira se tu quiser, Tá, né? Tu pode optar em rebaixar, porque aí não vai exigir mais o exame toxicológico, não tá. teria problema nenhum. Agora, se tu quiseres manter aquela categoria C, D ou E, aí tu é obrigado sim a fazer a renovação do exame. A gente recomenda que tu pode rebaixar e se lá adiante tu quiser voltar a dirigir caminhão, carreta, ônibus, tu pode voltar, não precisa fazer prova de novo, né? É importante deixar claro, Ah, né? boa. Pode simplesmente, ó, eu quero voltar na renovação, ó, agora eu quero fazer, voltar para C, por exemplo. Aconteceu comigo, só para tu ter uma ideia. Sim. Então, não uso mais caminhão, rebaixo, sem custo nenhum no momento da renovação, e depois lá adiante posso pedir para voltar, porque senão vai exigir, e hoje tem o que a gente chama multa de balcão, comumente chamada, né? E ele vai ver que tu não tem o exame toxicológico, vai jogar uma multa automática para ti, se tu não tiveres ali. Então, a recomendação que eu daria é rebaixa a tua CNH, volta ali para B, por exemplo, né? Onde não vai ser exigido o exame toxicológico. Tem que manter em dia, né, essas coisas, para não ter Isso, problema, porque a multa é automática de não renovação automático. toxicológica. Também não sabia. A gente aprende É. muito no rádio aqui, viu, gente? Muito no Sim, rádio. acredito. Tenta não. E ontem recebemos uma multa num carro nosso, Ups, mas o carro estava em, como é que é o nome da cidade? Sabará, em Minas Gerais. opa. E o carro nunca passou a fronteira. Bah, olha o risco de clone aí, Fábio, hein? Pois é, Risco de clonagem. Não é a é, minha área, né? Mas eu estou no Detran há 21 anos aí, então a é. gente passou por algumas áreas. Risco de clonagem, tem que ficar muito Agora atento a pediram para isso. mim fazer BO na polícia. Isso, É impressionante, né? Tem gente usando uma mesma placa no outro isso. estado e daqui a pouco Esse nós estamos crime enrolados. também, infelizmente, Fábio, é bem comum, a questão de clonagem. E vou te ser bem sincero, que bom que foi bem longe daqui, né? Porque se é dentro do estado, mesmo com o BO, fica difícil tu provar que tu não estava ali, né? Nesse caso, o BO já arranca ali para. Recomendo recorrer dessa multa com o BO, né? Foi o que me E pediu. trazer Um essas amigo evidências da para Polícia aliviar a multa. Rodoviária Federal me diz, faz o BO Isso. e entra com recurso. Mas eu digo, como a gente daqui a pouco não está sabendo que tem alguém usando a mesma placa da gente, não. Sim. É um risco muito grande, infelizmente. Atento. Egídio Nunes Neri, chefe da Isso. divisão de Eri habilitação. Nunes. Nunes, chefe da divisão de habilitação de condutores do Detran. Muito obrigado pelo carinho de nos atender, meu amigo.